Bom dia a todos e todas, meus agradecimentos a Gabriel Rico e a Hélio, em seus nomes, a todos os que fazem a Ancham, dizer da alegria de poder participar desse encontro mais uma vez aqui e poder dizer da nossa satisfação de receber da Ancham, com a sua história quase já centenária no Brasil, com tantos serviços prestados à vida brasileira, com tantas lideranças empresariais que aqui estão representadas por essas ideias, essas contribuições para uma reflexão sobre o Brasil. E nós, há pouco, dizia, na reunião que tive antes de descer aqui ao auditório com a direção da Ancham, que, diferente do que houve em 2010, essa é uma eleição em que o Brasil precisa desse debate das ideias. Em 2010, o Brasil viveu uma eleição logo após uma grande crise econômica que assolou o mundo, e o mundo todo fez um grande esforço e ainda faz de compreender as dimensões, as razões e os fundamentos que são necessários para construir uma nova etapa de desenvolvimento da humanidade, e o Brasil viveu uma eleição sob o signo de um crescimento, como foi de 2010, na casa dos 7%, num debate político empobrecido, sem descer exatamente a questão fundamental, que era o que desejávamos fazer do Brasil. Um debate que hoje se faz necessário por tudo que o Brasil vive nos últimos anos. O Brasil perdeu o rumo sob o atual governo. Nós temos que mudar essa forma de governar o Brasil, que fez com que a inflação voltasse, que o endividamento das pessoas chegasse a um limite que hoje constrange o desenvolvimento do consumo. A economia brasileira parou, nunca se cresceu tão pouco, perdemos conquistas que produzimos com grande esforço nos últimos anos de imagem do Brasil diante dos brasileiros e diante do mundo. Nós temos, portanto, um grande desafio, que é reconduzir o Brasil para o caminho certo. E, para isso, é preciso fazer o diagnóstico correto, é preciso saber exatamente aonde estamos e para onde queremos ir. Nós estamos no momento em que as conquistas de 3 ciclos que o Brasil viveu nas últimas 3 décadas estão sendo colocadas em risco. O Brasil produziu, nas últimas 3 décadas, um avanço e o aperfeiçoamento das suas instituições democráticas, e essas instituições estão sendo contestadas nas ruas e nas redes pela sociedade. Nós construímos um ciclo de estabilização da economia, e essa estabilização está sendo colocada em risco. Os fundamentos macroeconômicos brasileiros estão perdendo consistência e qualidade, e nós vivemos um ciclo, mais recentemente, de inclusão social. E esses que foram ainda de forma muito incipiente, incluídos a condição de consumidores no Brasil, estão correndo o risco de verem as pequenas conquistas serem derretidas. Nesse país, há, sobretudo, uma crise de confiança. E essa crise de confiança tem a responsabilidade de Sua Excelência, a Presidenta da República, que sinalizou ao país que viria a gestora, que viria alguém que teria a condição de conduzir o Brasil a dias melhores, a uma qualidade na gestão, não só econômica, administrativa, mas política, de melhor qualidade, e nós não assistimos isso. A entrega não ocorreu, e o Brasil viu, há um só tempo, uma condução na administração que deixa a desejar, que não entrega a obra administrativa, na economia, que gera um ambiente de negócio que fez com que os investimentos fossem postergados, na melhor das hipóteses, no Brasil, e que se gerasse uma quebra de confiança. Para reconstruir essa confiança, é preciso que este debate produza uma mudança. Mas é fundamental que possamos saber qual é a agenda que está colocada diante da vida brasileira. O Brasil precisa retomar seu crescimento econômico. Esse crescimento econômico tem que ter qualidade, portanto, ele tem que ter inclusão e tem que ter uma visão de sustentabilidade, e ele precisa responder aos brasileiros no que diz respeito à qualidade de vida. Os brasileiros conseguiram, nos últimos anos, serem transformados em eleitores pelo ciclo da redemocratização. Mais adiante, a estabilização econômica e um ciclo de inclusão social
fez com que os brasileiros conseguissem virar consumidores. Hoje, os brasileiros querem ser cidadãos, e não se constrói a cidadania de milhões de brasileiros que querem uma educação padrão FIFA, uma saúde padrão FIFA, que querem uma segurança padrão FIFA, se o Brasil não tiver uma política de outro padrão. E essa política também não pode ser do padrão FIFA, a gente sabe disso. A gente precisa ter uma política do padrão da sociedade brasileira, uma política que efetivamente faça os brasileiros que acordam cedo, que trabalham muito, que pagam muito tributo, que passam horas indo e vindo de sua casa até o trabalho, do trabalho até sua casa, precisam voltar a acreditar no Brasil, para que o Brasil possa construir a unidade que foi fundamental para o Brasil viver o ciclo de redemocratização, para o Brasil viver o ciclo de estabilização econômica, para o Brasil viver o ciclo de inclusão social. Se construiu na sociedade brasileira um ambiente de unidade em torno de um ideário, em torno de uma causa, em torno de um programa. E esse programa é o que nós estamos tentando construir com esse diálogo com a sociedade, que hoje é ajudado pela contribuição que nos traz a Anshan, fruto do debate com centenas e centenas de executivos, de dirigentes, de acionistas de empresas, de pessoas que vivem no Brasil real e que tentam trazer para o Brasil oficial o grito de esperança do povo brasileiro que empreende, que faz, que gera emprego, que paga tributo. E nós entendemos que o grande lance esse ano é fazer o encontro do Brasil real com o Brasil oficial. O Brasil oficial de Brasília está de costa para o Brasil real. O Brasil oficial, o Brasil real já não se vê representado nessa velha política. E é preciso ter a ousadia de renová-la. Ninguém faz o novo do nada. E nós precisamos construir o novo, porque só o novo vai poder trazer essa energia da indignação da sociedade brasileira para fazer a transformação que o Brasil precisa viver. Não tem como dar conta da equação de 36% de carga tributária e a sociedade nas ruas pedindo melhores serviços públicos e mais serviços públicos, se aqui no meio insistirmos em fazer a mesma política que os partidos que governam há 20 anos o Brasil terminam fazendo. Eles terminam se entregando às velhas raposas que tomam os sonhos dos brasileiros, que envergonham a todos nós todos os dias com fisiologismo, com patrimonialismo, a quem se entrega exatamente aqueles que chegam em Brasília. Não há solução. É hora de ter coragem. E essa coragem nos impõe a decisão de mudar o Brasil de verdade. Não é mudar nomes, mudar partidos. Temos que mudar a atitude diante do Brasil. O Brasil tem jeito, é um grande país, tem um povo generoso, tem empreendedores capazes. O que nós precisamos fazer é mudar a política no Brasil. E para mudar a política no Brasil tem que ter a coragem de ter pouco tempo de televisão, de ter pouco dinheiro para disputar a eleição, mas tem que ter as ideias muito simples. É deixar essa energia renovadora do país e encontrar uma candidatura que diga: vamos colocar na oposição as velhas raposas que estão hoje nos 39 ministérios, que estão hoje ocupando as agências, os bancos e tudo, como sempre fizeram nesses últimos anos no Brasil. Para fazer isso, é preciso que a sociedade cumpra uma parte do propósito, tirando o apoio e o voto àqueles que estão mantendo este tipo de política. Mas é preciso também que quem assuma o comando do Executivo tenha a coragem de governar sem eles e mostrar que é possível governar com os sérios, com os competentes, com os capazes. Desta maneira, a sociedade vai acreditar e vai dar o tempo necessário às mudanças. De outra maneira, a sociedade não vai acreditar e a falta de crença da sociedade vai ser, para a política no Brasil, vai ter o mesmo efeito na política que tem a falta de confiança na condução da economia. Então, é uma hora de recuperar a confiança, não só do mercado, mas a confiança da sociedade. Pois a confiança da sociedade é a energia necessária para fazer as mudanças que vão recompor a confiança no mercado. Sem as mudanças, e as mudanças não vão vir de uma base
congressual formada na base do toma lá da cá, do velho presidencialismo de coalizão. A confiança da sociedade, só ela será capaz de dar conta de uma agenda que produza, no Brasil, impacto em duas direções centrais. A primeira é a produtividade da economia brasileira, que precisa ser alavancada. E a segunda é a qualidade de vida da população. A população brasileira, nos últimos anos, pôde ter mais, mas, efetivamente, sente que é menos. Ou seja, as pessoas estão trabalhando mais, estão mais endividadas, estão levando mais tempo para ir, para vir, dentro de casa tem mais as coisas, mas não estão felizes com o que têm, porque estão vivendo em cidades engarrafadas, em cidades com mais violência, em cidades que os serviços públicos básicos não funcionam e, de quebra, fazem a comparação com a Copa. Foi possível fazer estádios belos, por que não são possíveis fazer maternidades bonitas, hospitais decentes? Por que não é possível reduzir a criminalidade e o medo que só faz crescer no Brasil? Essa questão da qualidade de vida é uma questão central hoje na vida urbana de um país que tem 85% dos seus filhos e filhas morando nas cidades. Do outro lado, a produtividade. A produtividade que é impactada por um país cartorial complexo, de uma legislação feita para quem está dentro do muro do Estado brasileiro, de uma legislação que tem a marca de uma cultura. O Estado existe para ser servido pela sociedade, e não o Estado que existe para servir a sociedade e não atrapalhar a sociedade a poder fazer com seu talento e suas riquezas a transformação, o desenvolvimento, a possibilidade de incluir pessoas. De outro lado, essa legislação que faz com que o cartório se empodere, os carimbos sejam repetidos, as exigências sejam feitas sempre de uma legislação pensada para quem é bandido, marginal, e não pensada para quem cumpre com suas obrigações. De outro lado, você tem uma infraestrutura que tem um déficit hoje de 600 bilhões de reais, quando todos os PACs em infraestrutura somam 240 bilhões de reais. E essa infraestrutura que o Estado brasileiro não pode dar conta sozinho, e quando fala em concessões, fala com preconceito ao capital privado. Ora, num país capitalista, que precisa da poupança externa para equilibrar suas contas, que precisa do investidor para fazer a infraestrutura que o orçamento fiscal não pode fazer, quando faz de maneira tardia o chamamento às concessões, o faz cheia de reservas, cheias de travas, que terminam por impactar efetivamente um dos grandes desafios à produtividade, que é a infraestrutura. Temos um sistema tributário arcaico, cumulativo, atrasado, que faz com que muitas empresas no Brasil tenham departamentos jurídicos que são verdadeiras representações federativas, ou seja, escritórios de cada um dos estados para entender a legislação do ICMS, por exemplo, de créditos que são glosados, de multas que são aplicadas e que custam anos no judiciário, muitas vezes agravando balanços de empresas que são cotadas em bolsa. Toda essa situação não sai do canto porque é uma visão de curto prazo, de se fazer a reforma para o dia seguinte. Nunca se pensa em fazer a reforma dentro de um processo de transição em 4, 6, 8 anos, como manda o bom senso, esses recursos que muitas vezes servem para fazer as desonerações, como se viram nos últimos anos, desonerações feitas no balcão, em quem chega mais perto, poderiam ter sido utilizados para gestos transversais à economia, a setores portadores de futuro, a setores que iriam nos incluir em cadeias globais de forma competitiva, tendo um impacto, inclusive, sobre a nossa indústria. Não, se faz o trabalho do dia a dia, o trabalho do ontem, a pressão do hoje, sem uma visão estratégica. E o sistema tributário pode e vai ser refeito no nosso governo, porque teremos a visão de não abrir uma disputa federativa, como se abriu nos últimos anos. O Brasil tem uma federação pela sua Constituição, e nos últimos anos essa federação é agredida diuturnamente. Os municípios brasileiros estão literalmente quebrados, sem poder dar conta dos desafios que são básicos da pauta da sociedade, seja a saúde, seja a educação. Começa lá no município.
os municípios afrontados no seu equilíbrio fiscal, tendo que ter regras de responsabilidade fiscal que foram muito bem-vindas da década de 90, que a União não segue, que a União não tem efetivamente esse compromisso. Impactar a produtividade e refazer o ambiente de negócio no Brasil tem tudo a ver também com um grande esforço de educação, ciência, tecnologia e inovação. E é preciso que o governo incorpore isso não como um discurso, mas como uma prática. Fazer a educação brasileira ganhar qualidade. Nós conseguimos fazê-la ganhar quantidade. Nós precisamos agora que ela ganhe a qualidade necessária. Hoje à tarde terei uma reunião no movimento Todos para a Educação. E falo com a experiência de quem fez em 7 anos o maior conjunto de alunos em tempo integral, com acesso a ferramentas de tecnologia de informação, num estado pobre do Nordeste, que tem hoje mais aluno em tempo integral do que Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro juntos. É claro que essa não é uma obra que eu pude inaugurar como governador, mas, com certeza, na próxima década, quando encontrar esses jovens que hoje estão na escola, nós vamos encontrar esses jovens em outra posição muito diferente se ele não tivesse tido a oportunidade de uma escola em tempo integral, que nos dá uma nota maior do ensino público, se recortarmos só as escolas em tempo integral, maior do que o estado que tem a maior nota no ensino público, que é o estado de Santa Catarina. Tenho consciência também de que o ambiente de negócio e a competitividade e a produtividade da nossa economia tem tudo a ver com a governança macroeconômica responsável. E governança responsável é aquela que enxerga longe, é aquela que avisa o rumo estratégico aos que têm que definir de forma estratégica seus investimentos. E, para isso, a narrativa de longo prazo, o compromisso com a meta de inflação, o compromisso com o Banco Central independente, o compromisso com o Conselho Nacional de Responsabilidade Fiscal, que a União não tem e terá no nosso governo, para oferecer uma contabilidade criativa para falar a verdade, para deixar claro exatamente cada valor de cada atitude que o governo federal tem que tomar. Quanto é que custa o subsídio ao Minha Casa Minha Vida? Quanto é que custa as políticas sociais do Brasil? Quanto é que custa os subsídios à taxa de juros? Nós temos que saber tudo de forma muito tranquila e transparente, para que a nação veja as escolhas que o governo está fazendo, e não só algumas escolhas, e outras sejam exatamente muito difíceis de a gente perceber que elas estão sendo feitas. É preciso que essa governança macroeconômica ela possa reconduzir o Brasil a ter uma inflação no centro da meta, a ter a retomada do crescimento econômico que hoje é o mais medíocre de toda a história republicana brasileira. Teremos 4 anos do menor crescimento de toda a história da República Brasileira, desde Deodoro da Fonseca. E isso não é pouco grave, se olharmos o que existe também em setores estratégicos do país, como o setor energético. Basta ver o que acontece hoje no setor de geração de energia, basta ver o que acontece na Petrobras, basta ver o que sobrou para a indústria do etanol, que foi tão estimulada pelo governo anterior, tão motivada para fazer investimentos, que hoje já fecharam 40 usinas, 17 já pediram recuperação judicial, e a gente vê os efeitos disso na matriz energética brasileira. Pela primeira vez, estamos regredindo em participação de fontes renováveis na nossa matriz energética. Esses problemas todos fazem exatamente com que o Brasil peça a mudança. E essa mudança não pode ser uma mudança de nome, essa é uma mudança que se exige, a sociedade exige uma mudança de atitude, é uma renovação de prática política, é a necessidade de se fazer um enfrentamento ao velho jeito e ter um novo jeito de realinhar o Brasil. O Brasil precisa ser realinhado em torno da unidade de um pensamento. O Brasil precisa ter, por exemplo, uma política externa que não deve ser uma política de partido, mas uma política de um país que é a 7ª economia do mundo, que não pode ficar efetivamente fazendo da sua política externa uma política sequer de governo, muito menos de partido.
Nós temos que ter, neste momento, a clareza que ou o país tem uma outra política comercial, ou nós vamos estar isolando o Brasil do mundo, da produção, da competitividade, das possibilidades. E, para isso, o Brasil não pode ficar amarrado às velhas institucionalidades do século XX, como o Mercosul, que precisa ser preservado, mas preservado primeiro o interesse do país, de poder alargar as suas fronteiras comerciais, de ter as relações bilaterais que vão alavancar as exportações de bens com valor agregado do Brasil, que a gente possa fazê-lo enquanto dá para fazer, porque depois que o mundo se entender, depois saiu o acordo bilateral dos Estados Unidos com a União Europeia, do Pacto e da Aliança do Pacífico com os Estados Unidos e com a Europa, as coisas para o Brasil vão ficando cada vez mais duras. Então, é esse momento delicado da vida do mundo, o mundo que se reconstrói depois de uma crise brutal que viveu, e se reconstrói ousando. A China teve que mudar o governo, mudar seu plano decenal, a Europa desfez 12 governos, os Estados Unidos estão refazendo a sua política energética, que levou os Estados Unidos a ter guerras e confrontações durante décadas. Os americanos estão mandando buscar de volta as fábricas que exportaram para o mundo a partir dos anos 70, e nós não podemos ficar na praça dando milho aos pombos, achando que essa é mais uma eleição no Brasil. Essa é a eleição do Brasil. E a sociedade que está no meio da rua ou na internet hoje, que está com mau humor, que a gente percebe, e é só andar nessa rua 2 dias de começar a Copa do Mundo e conte quantas bandeiras do Brasil tem defraudadas nas varandas e nos carros. Esse é o tamanho do desafio que temos pela frente. E esse desafio só será cumprido se nós tivermos a coragem de dizer ao país: os velhos partidos que governaram o país durante 20 anos já não têm a energia necessária para tocar fogo na esperança do Brasil, para unir os brasileiros em torno de uma nova agenda. Não tem, porque eles governaram cercado das mesmas forças que abusaram da paciência do povo, que abusaram das oportunidades que o povo teve, nos deu, e é preciso que nós possamos colocar as barbas de molho para entender o que ocorre hoje no país. No país do mercado, os senhores sabem o que é que acontece. Quebra de confiança, pé atrás, muitas pessoas esperando que o tempo se vá, o ano de 14, do ponto de vista da economia, já foi jogado. Agora, do outro lado, na sociedade, nas ruas, no Brasil profundo e real, há um jogo a ser jogado. E esse jogo a ser jogado na sociedade tem tudo a ver com o ambiente de negócio que nós teremos no futuro do Brasil. Ou essa sociedade recompõe a sua crença que o Brasil vai voltar a melhorar, vai voltar aos trilhos, e nós poderemos ter conquistas reais na vida do povo, ou não melhora nem o ambiente de negócio, nem o ambiente na sociedade brasileira. É exatamente por entender desta forma que nós ousamos pegar talvez o caminho mais duro, o caminho mais desafiador, mas o único caminho que podia nos deixar em paz com a nossa consciência. É de oferecer ao Brasil uma possibilidade, o Brasil superar a polarização de sempre e construir a unidade necessária a implantarmos no Brasil uma agenda efetivamente renovadora da esperança, das práticas políticas e da possibilidade do Brasil ser melhor amanhã. Essa agenda que a Anshan nos entrega oficialmente será incorporada ao nosso programa de governo. E faço isso por convicção, não por conveniência, por convicção de que temos efetivamente que melhorar a vida para quem empreende no dia a dia. E a palavra de ordem é a gente poder unir o Brasil em torno de um diálogo muito objetivo que simplifique a vida dos que querem produzir riqueza e gerar oportunidade. É possível, mas para isso é preciso ter coragem de dizer que esse ciclo se acabou e é preciso que a gente comece um novo ciclo. E esse ciclo novo não é voltar ao passado, é ir ao futuro, com ousadia, inovação e desejo de devolver ao Brasil
exatamente a alegria que o Brasil perdeu e que vai reconquistar pela força e a coragem do seu povo. Muito obrigado. Primeiro, mais uma vez, obrigado, governador, pela presença conosco hoje aqui. Nós esperamos que aqui, com os nossos associados, o senhor tenha a oportunidade não só de apresentar o seu programa, como também escutar as nossas propostas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Nós temos aqui várias perguntas, infelizmente o tempo é um pouco limitado. Eu vou começar com uma que é muito interessante, que é sobre a sua estratégia de comunicação do seu programa. A pergunta fala que é um eleitorado jovem, é um eleitorado também que alguns vivem dos benefícios sociais. Então, qual é a sua estratégia para que a sua comunicação chegue a esse eleitorado? A estratégia é falar a verdade. Eu acho que a gente tem que ter menos marketing, menos fantasia e muita realidade. É dizer, em outras palavras, e no tempo pequeno que vamos ter, o que falamos aqui em 22 minutos que eu estava contando. Nós precisamos dizer ao Brasil que é hora de ousar, de ter coragem de fazer a travessia. Como dizia o poema do Fernando Pessoa, tem hora que é a hora da travessia, a hora de jogar aquela roupa velha que já tem a forma do corpo fora, fazer a travessia, porque senão teremos ficado à margem de nós mesmos. Nós não podemos ficar à margem do que nós construímos no Brasil. E é preciso fazer a leitura correta. A sociedade não se ligou em eleição ainda. No calendário, a eleição está muito próxima, na cabeça das pessoas ainda está muito longe. Há uma atitude já muito clara, que é o desejo de mudança. Nunca foi tão intenso, 74%, mas há um grande pé atrás. As pessoas estão preferindo se proteger no voto branco, nulo, na indecisão, e é exatamente esse conjunto que traz a melhor das energias, que é a energia renovadora. É óbvio que essa energia vai ser utilizada pela sociedade para mudar o Brasil. É uma questão de tempo, é uma questão de tempo, é uma questão das pessoas. Vai chegar uma hora em que o debate vai acontecer e as pessoas que querem renovação vão entrar e ver na prateleira 3 opções, 2 que já governaram o Brasil e uma que vai governar o Brasil para entregar o que só a renovação política pode entregar. Só os que têm capacidade de diálogo com o país, um país que vai precisar de uma atitude de sensatez, de objetividade, mas, ao mesmo tempo, de comando firme, para que o país tenha paz e tenha progresso. É fundamental que façamos essa mudança. Então, a mensagem àqueles que estão querendo participar é exatamente de chamamento, né, de convocação. As forças governistas claramente tinham uma estratégia. Abduzir as alternativas, e foi por isso que tentaram impedir a nossa caminhada dentro do PSB, que impediram a constituição da rede feita pela Marina. Do outro lado, tentam 2 movimentos. Um é jogar o medo entre os mais pobres do Brasil, que são hoje tocados por políticas sociais que chegaram à vida de 14 milhões de brasileiros como Bolsa Família. Então, instituir o medo, como isso só será mantido se esse conjunto continuar no governo. Essa é uma estratégia que já utilizaram antes do primeiro round. A outra estratégia é tentar levar o desânimo, tocar a juventude e os setores médios da população. Eu acho que a gente vai conseguir êxito em dizer às pessoas, sobretudo de onde eu venho, do Nordeste brasileiro, onde está a maioria da quantidade das Bolsas Família, onde a atual presidenta teve uma vitória para o Zé Serra de 12 milhões de votos, 11 milhões de votos ela teve lá. Eu posso garantir a vocês, é uma questão de tempo. Lá ela vai perder a eleição. Lá ela vai perder a eleição. E nós podemos, de outro lado, quero dizer a vocês também, que a juventude não vai ficar no voto branco, no nulo, só no protesto. A juventude vem para cima e vai fazer a mudança, sim. E todas as vezes que o Brasil mudou, teve a juventude na frente. E a juventude vai vir para frente e vai dar aula a muita gente de cabeça branca. E vai mudar o Brasil da forma certa. Não é mudar o Brasil da forma errada. Governador, a próxima pergunta é um tema extremamente importante,
segurança pública. Impacta os brasileiros e impacta também todos os negócios que fazemos no Brasil. A pergunta é assim: a sua política de segurança pública, conhecida como Pacto pela Vida, atingiu resultados expressivos de redução de criminalidade. O senhor acha que é possível reproduzir esse trabalho na esfera federal? Como fazê-lo? Nós temos dois desafios. Um são os números da violência, que pioraram muito. Nós estamos tendo 54 mil homicídios. Estamos tendo um grau de dependência química do crack jamais visto. E ele é quem roda a roda da violência urbana, porque são jovens dependentes, ameaçados de morte pelo tráfico, porque esse é um mercado que se organiza de uma maneira muito própria e especial, diferente das outras drogas. E essa ameaça de morte a muitos jovens leva muitos deles a, com mão armada ou desarmado, assaltar nos lugares, nos centros comerciais, nas saídas dos centros empresariais, das universidades, das escolas. Isso é uma geral no país, que faz com que a sensação de insegurança seja a que nós temos hoje, ou seja, nós temos números e indicadores ruins de segurança e temos piores ainda os indicadores de sensação de segurança. Então, eu falo isso porque eu estudei essa questão da segurança, porque ia ser candidato em 2006 ao governo de um estado que tinha os piores números de segurança, que tinha a capital mais violenta do Brasil. Não é que saiu esta semana passada o mapa da violência, publicado com os números até 2012. E se você pega os números de 2007 a 2012, é quando começa o governo desses mandatos de governadores, 2007 a 2012, nós temos só 4 estados no Brasil que reduziram homicídios, 4. O primeiro lugar em redução foi o estado de Pernambuco. Então, eu falo de um assunto que eu pratiquei uma política que mostrou resultado comparado com o Brasil. Fomos o único estado que teve 7 anos ininterruptos de queda, premiado o programa que foi pela ONU. A ONU dá um prêmio anual à gestão pública em 5 áreas anual, e nós ganhamos uma versão 12, a versão 2012 do prêmio da ONU com o Pacto pela Vida. O que é que falta? Falta é o governo federal assumir o desafio da segurança pública. O Brasil não tem um sistema único de segurança pública. A única atitude do governo federal é fazer a Força Nacional, que é composta por policiais dos estados, e mandar quando tem uma paralisação, uma crise. Mas, se você for ver, o Estado brasileiro nunca assumiu, sempre correu do tema, jogou para cima dos governadores. Nós não temos hoje a Polícia Federal, que teria a função precípua de tomar conta das nossas fronteiras. Nos últimos 3 anos, reduziu em 3 mil o número de funcionários. 3 mil. Nunca mais os senhores viram na televisão uma grande apreensão de droga feita pela Polícia Federal. E nós temos a questão da violência. 80% dos atos de violência tem a ver com a questão da droga. Ou são consumidores e dependentes em busca de dinheiro para manter seus vícios, ou tem alguma relação com a droga. E nós precisamos que o governo federal entre no jogo. Entre no jogo, constituindo um sistema, usando o fundo que já existe, que é um fundo previdenciário que está na loteria esportiva, nos jogos da Caixa Econômica, que estão sendo contingenciados, usados para outro fim, para financiar exatamente a melhoria, o treinamento, a qualificação, e fazer um grande esforço, um esforço que é de política externa, um esforço que é de polícia, mas é das Forças Armadas também, de guarnecer as nossas fronteiras com tecnologia que existe, para que a gente não fique enxugando o gelo atrás de um traficante de bairro, enquanto o tráfico internacional acontece aí hoje no Brasil com a intensidade que leva cidades pequenas e médias do Brasil à situação que nós encontramos. É possível fazer essa reversão, mas o governo federal não pode tomar conta da segurança só quando é Copa do Mundo. Tem que tomar todo santo dia, ao lado dos estados, ao lado dos municípios, fazendo o seu dever de casa. Se tem um problema que é grave, governo nenhum pode dizer que não tem nada a ver com ele. O governo existe para resolver os problemas. Esse tem existido para criar problema, né? Governador, temos aqui várias perguntas dentro desse tema de inserção na cadeia global de valor.
relacionado com a infraestrutura. Eu vou usar uma delas como exemplo, para que o senhor possa elaborar a sua visão sobre isso. É o tema de reduzir os custos logísticos, que hoje é extremamente dependente do transporte rodoviário, ou seja, como criar alternativas, reduzindo esse custo e aumentando o transporte ferroviário e hidroviário. Nós temos hoje menos estrada de ferro do que tínhamos em 1930. São números oficiais. Ou seja, daí você vê que temos 8 mil quilômetros de costa, né, mas temos ainda o cartório, muitas vezes, da legislação, de decisões da ANTAQ, que criam dificuldades para o transbordo, que criam dificuldades para reduzir o preço exatamente do transporte. A gente precisa de investimento. Há pouco eu falava que há um documento produzido pelo próprio Banco Mundial que dá conta que o Brasil tem 600 bilhões em projetos prioritários de portos, ferrovias, rodovias, gasodutos e hidrovias, que tem grande impacto sobre as 4 áreas de logística mais intensa, de déficit logístico no Brasil, e nós precisamos dar conta dessas obras. Para dar conta dessas obras, é preciso ter a capacidade de ver que o orçamento fiscal brasileiro não suporta 600 bilhões no tempo que a gente precisa. A gente precisa ter concessões, parcerias público-privadas de estados e da União e obras custeadas pelo orçamento fiscal. Para isso, é fundamental que a gente não tenha uma visão preconceituosa no capital que vem nos ajudar a ter regras seguras, porque senão ninguém vai tirar o dinheiro de uma aplicação no sistema financeiro para colocar no investimento que vai ter retorno com 20 anos. Então, nós precisamos ter regras que favoreçam a remuneração do capital e que dê segurança e estabilidade para dar conta desse déficit de infraestrutura. Onde nós temos infraestrutura, e aqui se falou muito, foi super bem votada a questão portuária, você veja que as pessoas votaram de maneira muito pragmática e objetiva, porque não estão pedindo o estado da arte, é o básico, né? Vem da burocracia. Você tem navios que ficam à noite esperando para que no dia chegue alguém da Anvisa, alguém do Ministério da Agricultura, alguém de um órgão regulador desses, que são vários, que chegue para dar o expediente para poder liberar ou despachar uma mercadoria entrando ou saindo. Isso não se concebe, isso é uma decisão. Quando a Câmara de Competitividade aponta de que dá para, com os mesmos recursos humanos e financeiros, aumentar 30% a produtividade da máquina pública, é exatamente isso. Você tem portos eficientes no Brasil, né, tocados pela iniciativa privada. Nós precisamos fazer exatamente a inovação no básico para que aqueles que empreendem já percebam que tem muito que se buscar de ganho de produtividade em decisões muito singelas na vida brasileira. Nós temos várias perguntas aqui, mas eu sei que o tempo está correndo. Chegou uma pergunta aqui, eu vou passar ela na frente das outras, porque me parece muito interessante. Deve ser a mais difícil. Não. Eu acho até que o senhor abordou ela durante a sua explanação, mas, caso eleito, qual será a sua estratégia para vencer um aparelhamento político nas repartições, nas estatais, nas prefeituras, etc., pelo PT e PMDB, sabendo que temos ONGs, MST, MTST, etc., à espera de uma ordem para parar o Brasil? O Brasil vai parar se continuar desse jeito, né? Ele já está parando, né? Nós precisamos da energia que eu falei da sociedade, porque só ela dá legitimidade. Se a gente chegar lá para trocar os que estão colocados ao longo desses 12 anos pela interferência política, para tirar os dele e colocar os nossos,
aí você para mesmo, porque você dá toda a razão, eles vão toda hora chegar, procurar a imprensa, dizer, tiraram fulano e botaram aqui um corrupto conhecido, já trabalhou na prefeitura tal, no governo tal, tem ficha suja e não sei o quê. Ou seja, por isso que eu falo que só dá para fazer a mudança para valer e entregar à sociedade o que ela deseja, se desde a campanha você for logo avisando, nós não vamos para lá para tirar os deles e colocar os nossos. Nós vamos para lá para tirar a incompetência e botar a competência, para tirar a corrupção e botar o sério, para botar o mérito adiante do interesse menor. Se não for assim, anota aí. Pode anotar. Se não for assim, não vai funcionar. Se não for assim, piora. Se não for assim, piora. Quer saber? Você pode dizer assim, será que dá para piorar? Eu quero te avisar que dá para piorar. Quero te avisar que dá para piorar. Por isso que é preciso ter a coragem de fazer a mudança mesmo. Então eu falo, porque até agora eu fui o único candidato que disse que as agências reguladoras não seriam indicadas por partido político. Você acha que no meu partido, nos partidos que estão comigo, não tem alguém que gostaria muito de virar diretor-geral da ANTAC, da ANEEL, da Anatel, né? Claro. Agora, por que eu fui o único candidato que bancou publicamente dizer, a partir do dia 1º de janeiro, como presidente da República, dirigente de agência reguladora será escolhido pelo mecanismo de headhunter, comitê de busca, escreve publicamente quem é, faz a seleção, traz para o presidente e vai para o Congresso Nacional. Isso tem um custo. Isso desagrada muito político e desagrada um bocado de empresário que fez dobradinha com político e botou ex-dirigente dele lá na agência que regula ele. E não é por acaso que muitas vezes os consumidores ficam a ver navio nos seus direitos e as agências criam esse ambiente. Então, o que nós estamos fazendo aqui é falar de uma mudança de atitude. Não é simples o que eu estou dizendo, não é fácil dizer, mas ou faz ou faz. Ou faz ou faz, não tem outro caminho. Né? Porque do jeito que vai, não vai dar. Você acha que é possível ficar nomeando diretor de fundo de pensão, porque é amigo do partido A, B ou C? Para que o amigo A, B ou C quer ter um diretor de fundo de pensão? Para quê? Para quê? Todo mundo vê isso, todo mundo assiste isso, empresários sabendo disso, jornalistas sabendo disso. Não é isso? É isso. Então, para mudar isso, como é que faz? Ou muda isso, ou as coisas não vão se alterar para melhor no Brasil. Então, eu acho, né, que se é para fazer a mudança, vamos fazer. Segura na cadeira aí quem aguenta, tá? Porque tem gente que não aguenta essa conversa. Tem gente que reclama, mas quando chega num determinado, quando ele tem lá um nicho de privilégio. Tem um nicho de privilégio. Agora ou vai para critérios, novos valores. A sociedade, nós estamos vivendo uma crise que não é econômica só, não é uma crise política, é uma crise de valores. Ou a gente compreende isso, ou a gente não vai compreender o que está aí. Né? É isso. Governador, infelizmente nós estamos em cima da hora, o senhor tem outros compromissos. Eu queria agradecer as perguntas, pedir desculpa pelas que eu não pude formular ao governador. E, mais uma vez, agradecendo a sua presença e deixo, então, a sua palavra final para nossos associados aqui hoje. Não, obrigado pela oportunidade que vocês me deram, obrigado pela contribuição que daqui eu levo para o programa de governo, e certo de que a gente vai usar para o programa e vai usar para o Brasil a partir do dia 1º de janeiro.